A paz e a graça, Cleiton Souza, para mais uma aula bíblica dominical da escola da Igreja Batista Monte Moriá, tá bem? E hoje vamos falar sobre o livro de Juízes, né? O livro de Juízes, que é o 7º livro, né? Sequenciado do Antigo Testamento. Hoje o tema da aula é Juízes. Quando o povo clamava, Deus mandava líderes locais que julgava e libertava, ok? Quando o povo clamava, Deus mandava líderes locais que julgavam e libertavam. Tá bem? Esse vai ser, de fato, é o tema e a base toda para entender o livro de Juízes a partir desse tema. E inicialmente vou pedir licença para a gente fazer a nossa oração, né? Inicial, para que o bom Deus possa estar nos abençoando nesta empreitada tão importante e tão aprazível para todos nós, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, obrigado por mais uma oportunidade, mais uma manhã de domingo, estando aqui com os meus irmãos, né, para acompanhar mais uma abordagem, uma explanação, uma exortação, uma análise a respeito desse livro maravilhoso, esse livro santo, que é o livro de Juízes, que muito nos ensina e, sem dúvida, nos fortalece na caminhada cristã. Assim, Pai, peço, suplico, clamo, para que o Senhor interceda nesta empreitada e que assim, no abrir de minha boca, eu possa estar apresentando o coerente, o correto ensino, e que esse ensino seja produtivo, ele germine no coração dos meus irmãos e dos seus filhos, para que ele possa surtir efeitos, uma vez que a palavra que será dita e será abordada, ela é santa, e que o Senhor assim possa interceder por todos nós. Amém? Vamos lá, meus irmãos! Vamos lá, vamos lá! Peço a todos vocês que estejam com a Bíblia na mão, que é sempre bom para estar acompanhando essa videoaula a partir de estar acompanhado do livro santo, né, próximo, a Bíblia aberta, porque às vezes eu sempre faço aqui menção a alguns versículos, alguns capítulos, e é bom, né, que vocês acompanhem nesse sentido. Lembrando que hoje voltamos a respeito para falar sobre os livros históricos, né, porque né, o Antigo Testamento é formado por 4 blocos. Primeiro bloco, os chamados livros da lei, ou livro de Moisés, o Torá, o Pentateuco, que são a mesma coisa. Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Posteriormente, vem o segundo bloco do Antigo Testamento, que é chamado de livros históricos, né? Esses livros históricos é composto de 12 livros. Ele sendo iniciado livros históricos a partir do livro de Josué e finalizando com o livro de Esté, né? Hoje vamos falar do segundo livro do bloco dos livros históricos, que é o chamado livro de Juízes, né? O livro após o livro de Josué, tá? O Antigo Testamento também é formado por o terceiro bloco de livros, que chama de livros poéticos, composto apenas de 5 livros. E depois o último bloco, que é chamado de livros proféticos, composto por 17 livros, que nós já analisamos os livros poéticos e proféticos, tá bem? Então, agora, voltamos a analisar os livros históricos, e estamos semana passada falamos sobre Josué, hoje vamos falar sobre Juízes, né? E por que estudar o livro de Juízes? O que é que o livro de Juízes tem de tão importante para a nossa caminhada cristã? Porque ele tem muito a acrescentar, né? Esse livro ele é composto de 21 capítulos. 21 capítulos. Desde já vou pedir desculpa a você se minha voz foi um pouco embargada, porque hoje a rinite atacou um pouquinho, eu estou um pouco gripado, tá? Então a voz está um pouco embargadazinha, tá? Então o livro de Josué é composto de 21 capítulos. 21 capítulos, e que capítulos, viu? Porque todos eles bem ensinam coisas maravilhosas. Talvez seja um dos livros mais lidos aí do Antigo Testamento aí por parte dos cristãos, porque tem muitas histórias sensacionais, tá bem? E esse livro, composto de 21 capítulos, vai nos ensinar a respeito da história de alguns governantes, né? Governantes locais, que eles eram chamados de juízes. Porque juízes, porque de fato eles tinham essa incumbência de julgar as demandas, né, do povo de Deus. Só que
esses personagens, né, que tinham essa função de julgar o povo de Deus e comandar e liderar inúmeras campanhas bélicas, campanhas militares, alguns deles eram guerreiros, não todos, né? Eles, de fato, têm a figura central do livro, a partir do povo caído em idolatria, caindo, de fato, em pecado, aí, de fato, surgem esses grandes personagens, essas figuras centrais do livro, que são enfatizados suas histórias, porque eles ajudam a libertar o povo de Deus do pecado e também da escravidão, do jugo dos inimigos, né? Então, por isso que eles têm uma atenção especial para todos eles. Mas esse livro nos ensina coisas maravilhosas, né? Ele nos ensina que Deus permite que o seu povo sofra as consequências da sua infidelidade. A infidelidade com Deus tem consequência. E o livro de Juízes todo, desde o capítulo 1 ao capítulo 21, ensina isso. Ensina que toda vez que nos apartamos, restamos desobedientes daquilo que Deus determina, trazemos para todos nós maldição, trazemos problemas, trazemos as consequências da infidelidade, é sofrimento, é aflição, são barreiras, problemas, pecados, efeitos nefastos na vida pessoal, né? No trabalho, com os amigos, isso é muito claro. Só que assim como o livro de Juízes ensina que os nossos pecados têm consequência, é um livro que bem explica, né, a graça redentora de Deus, que um Deus compassivo, porque Deus está sempre disposto a libertar o seu povo, os seus filhos, tantas vezes que eles venham a se arrepender dos seus pecados. E isso, eu acho que o livro de Juízes, eu gosto de fazer uma grande referência ao Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, vai justamente apontar todas as histórias contidas em Juízes, diga-se, não de forma direta. Porque o que Lucas, capítulo 15, nos ensina são 3 coisas perdidas. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, que é o filho pródigo. E na ovelha perdida, ele vai apontar que os céus se alegram mais com a ovelha que tinha se perdido e voltou, do que as 99 que continuam no rebanho. Na moeda perdida, diz que quando alguém perde alguma coisa que acha, faz uma grande festa e fala para todos os seus amigos, e que é esta festa que acontece nos céus. E o filho perdido é justamente quando volta e é recepcionado pelo pai. Então, por que essa ideia daquilo que foi perdido foi achado e foi reintegrado na graça de Deus? É a mesma coisa de Juízes, porque eles começam a pecar, começam a fracassar, caem em declínio moral, e no dado momento que o sofrimento é tanto, eles dizem, oh, Senhor, pelo amor de Deus, socorre aqui que nós não estamos suportando, e Deus manda o juiz a partir do arrependimento e, de fato, dá o subsídio, garante a vida daquelas pessoas, né, que estão ali clamando. Ou seja, aquela ovelha perdida volta de novo para o arraial. Então, essa é a grande ideia de Juízes. Nossos pecados têm consequência, mas mesmo sendo pecaminosos, mesmo sendo pecadores, se arrependermos, automaticamente a graça de Deus irá nos contemplar. Tá bem? Essa é a ideia, porque o próprio livro já vai apontar isso. Outra coisa que é muito interessante ler o livro de Juízes é que temos que entender que o povo de Israel tinha uma ideia de tribo. A ideia era um povo tribal. A segundo momento, essa tribo recebeu o status de nação a partir do momento da conquista da Terra Santa por parte de Josué. E a partir da conquista da Terra Santa, sabemos de fato que Israel teve 3 reis, o chamado 3 reis unidos, que vai ser Saul, Davi e Salomão. E entre essa época da monarquia, ou seja, do período dos reis, e a época da conquista da Terra Santa, tem esse período, entre a conquista de Canaã e a instituição da monarquia. E o juiz está neste período, está neste vácuo da conquista da Terra Santa até a constituição de um rei. Então é muito interessante estudar a respeito disso. Esse livro foi escrito a partir da morte de Sansão, que é o último juiz
né, apontado no livro de Juízes, né, até a coroação de Davi. Provavelmente foi nesse interregno aí, entre a morte de Sansão e a coroação de Davi, tá? Ele, no livro de Juízes, vai narrar o registro da primeira guerra civil de Israel. A primeira guerra civil de Israel, ou seja, os irmãos lutando contra os irmãos, vai ser mencionado no livro de Juízes. É no livro de Juízes que vamos encontrar a primeira adoração do povo de Deus para Baal e para Astarote. É ali onde o povo de Deus tem contato com os cananeus, e a partir desse contato com os cananeus, eles acabaram sendo contaminados, acabaram tendo a miscigenação, acabou tendo o sincretismo cultural, motivo pelo qual eles se afastaram de Deus e passaram a adorar os deuses cananeus. Então, é a partir de Juízes. Juízes relata esta relação promíscua entre o povo de Deus e os deuses da terra de Canaã. Tá bem? Então, lembrando também que o livro de Juízes, ele cobre cerca de 450 anos, um período gigantesco, quase meio milênio. E isso que aponta que seja 450 anos de relato, é o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 20, quando o apóstolo Paulo sai da Antioquia da Síria, faz a sua primeira viagem missionária, passa por Panfilha, por Perge, quando ele chega na Antioquia da Pisídia, faz aquele sermão gigantesco, grandioso, traçando toda a história do povo de Deus. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 20, o apóstolo Paulo passa a apontar que o período em que Deus determinou a existência dos juízes, esses líderes locais, percorreu 450 anos. Basta ler Atos Apóstolos, capítulo 13, verso 20. Então, esses líderes eles tinham incumbência de julgar o povo de Deus. Mas a gente também não podemos esquecer que o próprio Deus é o juiz supremo, viu? Não podemos esquecer disso. Esses líderes são, de fato, juízes, mas esses juízes, eles apresentam a vontade de Deus. E que o Deus supremo, Deus verdadeiro, o juiz verdadeiro é Deus. Isso vamos encontrar em Juízes capítulo 11, verso 27, que diz, o Senhor é o juiz, Deus é o juiz, né? Lembremos que eles estão na figura de juiz, mas o verdadeiro juiz será Deus. Outro capítulo interessante, que vai dizer que o juiz perfeito, o juiz imaculado, é Deus. Sabe onde é que vamos encontrar? Vamos encontrar em Isaías capítulo 11, que vai falar que o reino do Messias, ele é pacífico, próspero e perfeito. Lembra lá em Isaías capítulo 11, verso 3 a 5, vai dizer, ele não julgará pela aparência, nem decidirá pelo ouvir dizer, mas julgará com justiça. Ele julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. E suas palavras serão como a vara de castigar, para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus, porque com justiça e honestidade ele vai governar seu povo. Então, lembramos que aqui estamos falando apenas de juízes que são, de fato, juízes humanos, mas o verdadeiro juiz é apenas Deus, segundo aí Juízes capítulo 11, 27, e Isaías 11, que vale a pena a leitura. Quanto ao título desse livro, lembremos que é um livro, esse livro que é a continuação do livro de Josué, esse livro ele recebe o título de Juízes, pois ele refere diretamente a esses líderes singulares. Por isso que o título do livro é Juízes, né? Ele vai pegar esses personagens centrais, esses julgadores regionais, porque a aparência que dá é que eles julgavam todo o povo de Deus. Mas não, cada um deles julgou uma determinada região. E diga-se, por passagem, daqui a pouco a gente vai perceber que a movimentação geográfica desse juiz foi gigantesca, foi por toda a terra de Israel, né? Então, considerando a ênfase desses líderes locais, esses líderes singulares, esses líderes levantados por Deus, esses líderes que tinham incumbência de preservar o povo de Deus em desfavor dos inimigos, o livro levou o nome de Juízes. Isso basta também fazer a leitura em Juízes capítulo 2, verso 16 a 19, tá bem? E o título Juízes, né, no hebraico, que quer dizer Shafat, quer dizer libertar.
quer dizer governar. E nada mais, nada menos, foi o que aconteceu. Porque eles eram salvadores e eles eram libertadores. Né? Por quê? Quando lermos o livro de Juízes, temos que ter na ideia que ao total foram 14 juízes. 14 juízes ao total. Sendo que 12 juízes, 12, encontra-se no livro de Juízes. Né? 12 encontra-se no livro de Juízes. Enquanto apenas 2 juízes encontra-se em outro livro, que vai ser o livro de 1 Samuel, que vamos encontrar Eli e vamos encontrar o próprio Samuel, fechando os 14, né? 14 líderes, né? Mas no livro apenas Juízes, temos 12. Desses 12, 6 deles são considerados juízes maiores e 6 deles considerados juízes menores. Por que, Cleiton, essa distinção? Porque um foi mais forte do que o outro? Um teve mais importância do que o outro? Não. Essa nomenclatura de juízes maiores e juízes menores foi dada em razão da literatura. Porque o escritor da Bíblia deu atenção maior a alguns juízes. Mas isso não quer dizer que a importância dos outros que tiveram apenas o versículo foi menor. Entendeu? Por exemplo, esses considerados juízes maiores, vamos encontrar Otoniel, vamos encontrar Eude, vamos encontrar Débora, vamos encontrar Gideão, vamos encontrar Jefté e vamos encontrar Sansão. Então, esses são 6 juízes maiores, porque tem maior quantidade de escrito a respeito deles. E os outros 6, Sangá, vai encontrar Jair e lá por etc. Uma quantidade considerável de juízes. Também mais que alguns deles têm apenas o versículo, que é o caso de Sangá, que vamos encontrar lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, né, de Juízes, apenas o versículo. Quando você encontrar outro, vai encontrar 2 versos, teve 30 filhos, teve 40 netos, né, teve 30 jumentos. Então, de fato, às vezes a Bíblia não deu tanta relevância, não que o trabalho dele seja irrelevante, mas que muitas vezes deu ênfase àqueles que tiveram uma história mais produtiva para a nossa caminhada cristã. Tá bem? Então, o título em hebraico quer dizer juiz, juiz quer dizer shafat, shafat quer dizer libertar ou governar, porque alguns deles apenas libertou, outros apenas governou. Né? Outros foram líderes militares, ou seja, fazendo campanha bélicas, matando a galera, tudo certinho. Outros apenas foi lá, fez o trabalho e apenas passou a julgar o povo de Deus. Tá bem? Lembrando que os juízes, né, até sobre o enfoque de Êxodo, capítulo 18, verso 16, eles tinham como incumbência decidir qualquer disputa, né, entre qualquer discussão, ou contenda, ou querela, ou celeuma, ou disputa, ou problema entre os irmãos israelitas, levava o problema até o juiz, e esse juiz julgava, né, a respeito daquele caso. Tá? E ele lá dava o veredicto lá. Você tem razão, você não tem razão. Lembremos também que tem casos interessantes que, segundo lá em Deuteronômio e Êxodo, vai apontar que esses juízes eles teriam que dar julgamento apenas àquelas causas que não tiverem crimes capitais, ou seja, crime de morte. Que o crime de morte quem deveria julgar seria os sacerdotes, tá? Mas aqui, diante dessa circunstância aqui, quem vai determinar tudo aqui, via de regra, vai ter que ser o juiz, né? Aqui não tem essa distinção, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Panorama, como é que a gente vai entender aqui o livro de Juízes, né? Eu gosto de apelidar de heptateuco, porque hepta 7, teuco livro, então seria o 7º livro, né? Porque é praticamente um livro de continuação. De quê? Vamos encontrar, já que ele é o 7º livro, veja, Gênesis vai falar sobre a criação, queda e a criação do sistema patriarcal, dizendo que o povo de Deus tinha uma história. O povo de Deus nasceu de alguém. Eles nasceu do berço de Abraão, né? De fato, do tronco de Abraão. Depois temos Êxodo. A história, Êxodo quer dizer passagem, saída, né? Passagem não, saída, né? Que o povo de Deus foi escravizado pelos egípcios. E aí Deus liberta o povo, dá um libertador e tira, né,
do Egito e manda para a Terra Santa, né? Porque foi uma promessa que ele tinha feito aos patriarcas. Depois vamos encontrar em Levítico. Levítico, o povo de Deus, pô, no meio do deserto, arranjou problema, né? Passou a fazer adoração ao bezerro de ouro. Então, houve a necessidade, peraí, vamos aqui instituir aqui um sistema de adoração. E aí dá leis cerimoniais, leis culticas, leis de fato morais, leis cívicas. Então, Levítico, no momento que é construído o tabernáculo, um ano depois da saída do Egito, ele disse, não, agora está na hora de criar uma lei. Para quê? Para instituir como é que vai ser essa expiação junto ao tabernáculo. Depois vamos encontrar Números. O Números é um livro que vai nos dar duas ideias básicas. Vamos fazer a contagem do povo, né? Primeira contagem daquele povo que era escravo do Egito e estava liberto no deserto. Esse povo todos morreram, salvo Caleb e Josué. E Números vai fazer uma nova contagem, Números capítulo 26, para botar de fato a geração que nasceu do deserto, né? Então são duas gerações. Uma geração que saiu do Egito, todos foram mortos, salvo Caleb e Josué. E a segunda contagem do povo, dos filhos daqueles que nasceram, dos filhos daqueles que eram escravos do Egito, né? Então, e também vai contar a história de 39 anos do povo de Deus peregrinando no deserto, que foi receber essa condenação de Deus, tá? Depois, tivemos mais o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio vai contar os últimos discursos, os últimos sermão do libertador Moisés, que não pôde entrar na Terra Prometida e tinha incumbência de reafirmar a aliança com Deus. Então, coube a ele, de fato, ensinar as leis passadas lá em Êxodo, em Levítico, né? Em Números, tudo certinho, reafirmando Deuteronômio para a nova geração, preparando para aqueles que iriam entrar na Terra Santa, tá? E os últimos discursos de um homem. E Deuteronômio vai contar a respeito de uma expectativa, né? Você vai ter a Terra Santa, Josué, que é o sexto livro, o Hexateuco, né, mais apelidado, é um livro de continuação do Pentateuco. É um livro de cumprimento. É um livro onde, de fato, aquilo que foi prometido para os patriarcas estaria sendo cumprido, estabelecido, porque o povo de Deus estava adentrando na Terra Santa, o povo de Deus estava ocupando, de fato, a Terra Prometida, e é ali onde Josué disse, vamos conquistar. Conquista o primeiro centro, depois conquista o sul da Terra Santa, depois vai lá e conquista o norte da Terra Santa, depois o que é que ele faz? Faz um sorteio na frente da tenda, e escolhe, ó, Isacar vai ficar no norte, Benjamim vai ficar no centro, Judá vai ficar no centro-sul, e ele vai fazendo esse sorteio, dividindo cada região para cada tribo. Então, isso finaliza em Josué. E Josué morre e cada um vai para a sua tribo. Juízes, né? Enquanto em Josué todo o povo foi obediente a Deus, tanto é que, dado a obediência, que conquistaram a Terra Santa. Chegamos em Juízes. Enquanto Josué é um livro de obediência, é um livro de prosperidade, é um livro de conquista da Terra Santa, o livro de Juízes tem um grande problema. Porque o povo de Deus está espalhado na Terra Santa, mas não deu atenção àquilo que foi passado. Porque foi dito lá no Pentateuco que eles não eram para se juntar com os cananeus. Não era para eles se juntar com os cananeus. E eles, o que aconteceu? Eles conquistaram o povo cananeu, de vez matá-los ou expulsar de suas terras. O que foi que eles fizeram? Alguns deles fizeram aliança de amizade, não, fica aí comigo, fica de boa. Outra maioria escravizaram os cananeus. Ou seja, se aproveitaram, ou seja, entenderam que deveriam ter benefício da força de trabalho dos camaradas, se não vão matar, não. Você vai pegar água, você vai fazer limpeza, você vai trazer lenha, você vai fazer varrição, você vai ser nosso escravo. E isso não era determinado. A determinação era para que ele matasse. Então, obviamente, o povo daquela terra começou a se fortalecer. Começou a miscigenar. Começou a ter casamento. Começou a ter sincronia do povo de Deus com a cultura local. Então, houve casamento. Então, houve idolatria. Então, houve não deu ouvido a aquilo que determinava a palavra de Deus, ele teve um grande problema. Né? Teve um grande problema. E aí,
temos aqui 5 razões básicas por causa dos declínios, né, que aconteceram com esse povo de Deus. Declínio moral e espiritual do povo de Deus. Por quê? Foram desobedientes de expulsar os cananeus. Isso é fácil entender quando lemos lá Juízes capítulo 3, verso 3. Porque ele vai dizer: os povos que ficaram na terra foram os moradores das 5 cidades dos filisteus. Por isso que a todo momento você vai ver os filisteus enchendo o saco do povo de Deus. Os cananeus, os sidônios, ou seja, a terra de Jezabel, os heveus, que viviam nos montes do Líbano. Ou seja, essas 4 tribos encheram o saco do povo de Deus. Porque eles não foram mortos, viveram juntos. O que aconteceu? Casou com o pessoal, misturou as adorações, os costumes, né, as comidas, tudo. Eles passaram a adorar ídolos do povo de Deus. Basta ler capítulo 2, verso 12. Juízes capítulo 2, verso 12. Os casamentos vai estar presente no capítulo 3, versos 5 a 6. A partir disso, esse povo de Deus começou a repelir os ensinos, né, dos juízes, capítulo 2, verso 17. E aí o que aconteceu? Enquanto Josué estava vivo, o finalzinho da vida de Josué, eles já começaram a se afastar aos poucos de Deus. Quando Josué morre, aí o povo de Deus se afasta totalmente. Porque a palavra de Deus diz: enquanto Josué esteve vivo, tudo beleza. Finalzinho da vida de Josué, o povo começou a se afastar de Deus. Quando Josué morre, e os líderes da tribo, que tinha visto que era do tempo de Josué, morrem também, o povo de Deus aí se afastou totalmente de Deus e passou a cultuar Baal e Astarote, e a Aserá, tá bem? Então, esses são os 5 ciclos, né? De que não expulsa o povo da terra, comete idolatria, celebra casamento com os povos ímpios, não dá ouvido aos juízes e depois se desviam de Deus, tá? E a partir daí, há uma sequência de fatos em todo o livro de Juízes. É uma sequência de fatos de todos os livros do Juízes. Por quê? O que acontece? Quando você lê o livro de Juízes, você vai encontrar essa seção de fatos em todos os ciclos. O povo de Deus abandona Deus. Ou seja, ele se afasta de Deus, passa a cometer idolatria. Deus, como punição, dá derrota e subjugação militar, ou seja, os povos, né, os cananeus, os sidônios, os filisteus, né, os heveus, passam a atacar o povo de Deus, passam a escravizá-lo e passam a maltratá-lo. Além disso, 3 outros povos também, que não estavam na região de Canaã, também atacou o povo de Deus, que lembra aqueles netos de Ló, lá, salvo engano, Gênesis capítulo 19, que quando Ló tem uma relação sexual com suas filhas, nascem 2 filhos. O neto filho de Ló, né? Que vai ser o pai dos amonitas e pai dos moabitas, né? Que de fato eles guerreiam o tempo todo com o povo de Deus. Então, o povo de Moabe e o povo de Amon, que são os amonitas, bem como o povo de Edom, que é lá o filho de Esaú, né, da família de Esaú, passam a atacar também o povo de Deus. Então, o povo de Deus passa a ser cercado tanto pelo oeste quanto pelo leste. Ou seja, pelo oeste vai ser os cananeus, os heveus, os sidônios e alguns filisteus. O lado de cá, os moabitas, os amonitas, e também vamos encontrar aqui os edonitas também ajudando, que é o chamado povo do deserto. Tá? Então, o povo de Deus abandona Deus, Deus permite que ele, toda vez que eles saíam para a guerra, perdiam, né? Então, toda vez que um perde, se torna escravo do outro, paga tributo e passa a ser escravo. O povo de Deus, quando começa a sentir o jugo pesado, ora a Deus clamando: Senhor, pelo amor de Deus, liberta a gente, liberta a gente.
E a partir da oração desse povo de Deus, Deus vai levantar juízes, né? E às vezes até líderes militares locais que derrotam seus opressores. Porque o povo de Deus passa a receber inúmeras confrontações de inimigo ao mesmo tempo. Cada região vai ter problema com o inimigo. Então, toda vez que eles eram escravizados, ele clamava a Deus, Deus, socorre. Deus lá nomeava esses líderes. E aí vamos encontrar o que nós falamos dos 12 líderes, né? 12 juízes apontados no livro de Juízes. Quais são eles? Primeiro, Otoniel, que é da tribo de Judá, e ele é sobrinho de Caleb. Caleb é aquele lá de Josué, tá? Ele vai estar presente no Juízes capítulo 1 e vai estar também presente no capítulo 3, tá? Ele vai vencer Cusã, rei Cusã Risataí, que é o rei da Mesopotâmia, porque Israel estava 8 anos de opressão e ele liberta por 40 anos. Depois de Otoniel, o povo de Deus fica em paz. Otoniel morre, o povo diz a Bíblia que depois que o juiz morria, eles voltaram ainda pior à idolatria. Então eles voltavam à idolatria, o declínio, aí era derrotado pelos povo inimigo, era escravizado, era tributado, eles não aguentavam, pedia socorro a Deus, Deus manda o segundo juiz. Quem é o segundo juiz? Eude, da tribo de Benjamim, né? Ele vai estar presente em Juízes capítulo 3, e ele vai derrotar o rei Eglon, o rei Moabita, que se juntou com os amonitas e os amalequitas para derrotar o povo de Deus. Então, houve uma confederação de povos para derrotar o povo de Deus, né? Então, o povo de Deus estava 18 anos escravizado. E Eude, que é pouco explorado pelos púlpitos brasileiros, foi o juiz que deu paz ao povo de Deus por mais tempo. Ele deu 80 anos de paz, uma coisa fantástica. Inclusive, é uma das histórias que eu mais gosto do livro de Juízes. Juízes capítulo 3, do verso 12 ao verso, acho que 31, tá? 12 até o finalzinho, até o penúltimo verso, tá? Depois Eude morre, o povo de Deus volta de novo à idolatria, depois escravidão. Vem o terceiro juiz, chamado Sangar. Sangar vai estar no último versículo do capítulo 3, ele vence os filisteus, agora não aponta quanto tempo foi que o povo de Deus já estava escravizado e por quanto tempo ele deu paz. Depois Sangar morre, o povo de Deus volta a cometer pecado. Depois volta a ser escravizado e aí Deus levanta a única profeta, única juíza apontada no rol, né, que é chamada de Débora, da tribo de Efraim, que recebe a ajuda de um comandante militar chamado Baraque, que é da tribo de Naftali, né? Eles vão estar presentes em 2 capítulos grandiosos. Juízes capítulo 4, que vai narrar a história de Débora e Baraque, e Juízes capítulo 5, que é o cântico de Débora, que é um dos cânticos mais bonitos do livro, porque é uma poesia. Quando ele diz, não, o povo de Deus vencia a guerra, e até as estrelas, quando caminhavam nos céus, nos ajudavam. Que coisa linda, né? Juízes capítulo 5, podem ler lá, muito linda a canção de Débora, tá vendo? E Débora vence, juntamente com Baraque, o rei Jabim, o rei cananeu, e o comandante do seu exército chamado Cícera, tá? Esse Jabim, rei cananeu, e Cícera escravizou Israel por 20 anos, e mais Débora e Baraque venceu eles e deu 40 anos de paz ao povo de Deus. Depois da paz, Débora e Baraque morrem, o povo de Deus esquece, volta a cometer idolatria e chama-se o sexto juiz, que é Gideão, que é da turma de que é da tribo de Manassés, e ele também é chamado de Jerubal, porque de fato ele contendia com Baal. A história de Gideão vai estar presente no capítulo 6 ao capítulo 8, uma história muito linda, tá? Ele vence os midianitas, que novamente os midianitas é bem esperto, eles faziam uma confederação, que eram os midianitas, os amalequitas e o povo do deserto, que provavelmente eram os edomitas, né? Lembrando, né, que moabitas e amonitas são descendentes de Ló, enquanto que os edomitas são descendentes de Esaú. Então, o povo de Deus contra o povo de Deus, né? Foi complicado, porque essa confederação de povos escravizou o povo de Israel por 7 anos, e Gideão deu paz por 40 anos.
tá bem? E Gideão morre, só que Gideão comete um agafe, ele acaba cometendo idolatria e não constitui o novo líder, o novo juiz. E aí Abimeleque, né, o doidinho, filho de Gideão, mata seus 69 irmãos, né? E ele vai julgar apenas por 3 anos em Israel, tá? E ele provoca uma guerra civil, né? Porque o povo de Siquém ajuda a ele se tornar rei, depois ele se reta e se volta quando o povo de Siquém, uma bagunça generalizada em Juízes capítulo 8, aí o capítulo 9. Depois, esse maluco do Abimeleque morre. Vem o sétimo juiz, que é o Tolá. Tolá julga Israel por 23 anos, não tem muita informação a respeito dele. Do mesmo jeito, enquanto Tolá era da turma de Zacá, Jair, que era da tribo de Gileade, Manassés, julgou por 22 anos. Depois dessa história, o povo de Deus volta a pecar, que é uma coisa terrível, e lá o Juízes capítulo 9 bem explica. Então o povo de Deus acaba sendo escravizado por 18 anos pelos filisteus, pelos amonitas, né? E aí é levantado um juiz bem controverso, né? O cara meio vadio, meio bandido, juiz bandido. E ele, de fato, vai lá chamado Jefté, e Jefté vai lá, de fato, vence os filisteus e os amonitas, e no final do capítulo vai sacrificar a sua filha em nome de Deus, né? Dá para ver que tinha uma confusão da religião a respeito de Deus, e o Deus de Israel, o Deus cananita, né? Que os cananitas que gostam, os canadenses não gostavam de sacrifício humano, né? Jefté, bem loucão, acaba sacrificando a própria filha. Então ele acaba quebrando o jugo de 18 anos de escravidão e dá paz por 6 anos. Depois vamos ter Ibsá, o juiz Ibsá, vai estar presente em Juízes 12, julgou Israel por 7 anos, né? Ele é da tribo de Judá. Depois vem Elon, que tem poucas informações a respeito dele, julgou por 10 anos. Abdon, que é de Efraim, julgou por 8 anos. Depois tivemos Sansão, né, que é da tribo de Dan, né, o nazireu loucão lá, bem assassino, perverso, meio loucão lá. Ele livra o povo de Deus de uma escravidão de 40 anos em desfavor dos filisteus e dá paz por 20 anos ao povo de Israel. Tá bem aí? Finalizamos a história dos 12 juízes de Israel. Tá bem? E esses juízes, na verdade, dá uma ideia bastante interessante, né? Da regionalização, porque cada um deles era de uma tribo, e uma tribo livrava uma região, né? A aparência aqui dali que eles eram o juiz de todo Israel, mas não é isso que indica a própria palavra de Deus. Eles eram juízes regionais. Então, eles selecionaram 7 juízes, né, 7 ciclos, né, a respeito de uma região, né, de um determinado período. Que não necessariamente todos eles são cronologicamente, tá? O que é interessante é que o livro de Juízes, ele aponta que os juízes, eles livrou o povo de Deus em diversas áreas geográficas do território das tribos. É só perceber. Porque isso comprova que todo o povo de Deus, do norte ao sul, do leste ao oeste, caiu em apostasia. Quer ver? A região sul, que vai estar presente no capítulo 3, caiu em apostasia e teve como juiz Otoniel, Eude e Sangá, os principais. A região norte, do capítulo 4 ao capítulo 5, caiu em apostasia e teve como juiz Débora e Baraque. O centro da Terra Prometida caiu também em apostasia, está presente no capítulo 6 ao capítulo 10, e teve como líder Gideão e Abimeleque, seu filho. O leste da Terra Santa também caiu em apostasia e teve como líder Jefté. Basta ler capítulo 10 a capítulo 12. O oeste da Terra Santa também caiu em apostasia, basta ler capítulo 13 e capítulo 16, teve como juiz Sansão, que libertou o povo de Deus dos filisteus. Então veja que todo o povo de Deus caiu em apostasia. E aí de novo você se pergunta, Cleito, e por que essa apostasia toda? Porque se afastou, desobedeceu a aliança. E como desobedeceu a aliança, o que sucede?
se afasta de Deus. E se você se afasta de Deus, você se afasta da proteção de Deus. E se você se afasta da proteção de Deus, você está aí no mundo, né? E o salário do pecado é a morte. Então, já que você vai ficar disposto ao pecado, você fica morto espiritualmente ou até morto fisicamente. Tá bem? Então, esta é a ideia de juízo. Olha, a redenção aí vai ser dada a partir do arrependimento. Mas, como estão afastados de Deus, aqui é o período de declínio, é o livro do fracasso, é o livro do problema, é o livro da apostasia, é o livro aqui, de fato, do declínio moral. É o fosso, praticamente, de quase todo o livro do Antigo Testamento, que é o juízo, né? Onde o problema, de fato, o povo de Deus estava na lama, né? Então, esse é o grande problema. Tá? Aqui eu já mencionei que o livro de Juízes vai apontar a respeito de 12 juízes do livro de Juízes, mas tem ainda 2 juízes que estão em outro livro, que é 1 Samuel. Quem são os outros 2 juízes? Eli e Samuel, tá bem? Então são 14 juízes, no total 14 juízes da história de Israel, sendo 12 presentes no livro de Juízes e apenas 2 no livro de Samuel, tá? Engraçado que lá no livro de Samuel, Eli é um bom exemplo para o povo, enquanto Samuel é um ótimo exemplo, né, para o povo de Deus. É uma coisa fantástica, né? Eli, péssimo exemplo, Samuel, um ótimo exemplo. Qual é o propósito desse livro? Esse propósito, essa finalidade desse livro é gigantesca. Mostrar o julgamento de Deus contra aqueles que transgridem a sua aliança, os seus mandamentos, ou a palavra de Deus, ou a Bíblia, né? Do mesmo modo que a partir que clama pelo arrependimento, mostra que está arrependido, é concedido o perdão aos seus pecados, desde que seja restabelecido, restaurado esse relacionamento. Ou seja, aquela ovelha perdida, aquela moeda perdida, aquele filho perdido, toda vez que volta para casa, é uma grande festa dos céus. E o livro de Juízes é isso, né? O povo de Deus caia toda hora. Me arrependo, Senhor, pelo amor de Deus. Pronto, tudo bem, você vai fazer parte agora de minha assembleia. Vou deixar você participar aqui da nossa comunhão, da nossa congregação, e aí aceita de novo, né? Então, isso aqui é uma grande ideia. Eu já conheci colegas meus que dizem assim, fulano de tal é irmão e vem para cá, a gente ajuda, exorta, manda para a igreja. Ele volta a beber, te volta a ajudar para a igreja de novo. Ele volta a bater na mulher, te volta a explicar aqui para ele de novo para a igreja. Ele volta e vai roubar. Agora eu não quero mais conta com ele, não. Não, meu irmão, calma aí, mas esquece isso, não pode ter essa visão de que o povo é sem vergonha, gosta de continuar no pecado. Não. O livro de Juízes é o livro da ovelha perdida. Foi a ovelha que estava perdida e foi achada. Toda vez que ela é achada, pediu arrependimento, se restaurou da sua conduta, Deus vai lá e livra. É uma coisa muito linda. Então, esse é o propósito, é a visão restauradora de Deus com o seu povo, né? Teve perdão, se arrependeu, Deus vai lá e dá, de fato, o julgamento, né? Livrando do mal, tá? Versículo-chave. Qual é o versículo-chave? Versículo-chave é Juízes, capítulo 21, verso 25. O último capítulo de Juízes e o último verso. O último capítulo de Juízes e o último verso é o versículo-chave. Porque é a partir daqui que você vai entender todo o livro de Juízes. Porque é o livro da anarquia, é o livro da arbitrariedade, é o livro do que eu quero, eu mando, eu faço, eu estou pouco me lixando. Este é o livro de Juízes. É o livro da arbitrariedade geral, cada um fazer como queria. Não tinha lei, não tinha nada, não tinha líder. Então, cada um adorava como queria, fazia sua justiça, praticava o que desejava, e aí tivemos grandes problemas, né? São coisas aberrantes, né? Desse livro sagrado, tá? O qual vou convidar todos a ler Juízes, capítulo 21, verso 25. Em Juízes, capítulo 21, verso 25, vou pedir desculpa que a renite aqui está terrível por causa da minha gripe, tá bem? Então, o versículo-chave do livro de Juízes
Juízes capítulo 21, verso 25, que assim diz, né? Naquele tempo, no tempo de Juízes, né? Não havia rei em Israel. E cada um fazia o que bem queria. Ok? Ou seja, naquele tempo não havia rei em Israel. E cada um fazia o que bem queria. Eu queria chamar a atenção para vocês que esta menção, ela é repetida em 3 passagens desse livro. Vai estar no capítulo 17, no capítulo 21, e vai ter um outro capítulo aqui, acho que é o capítulo, deixa eu dar uma olhada aqui, no capítulo, deixa eu ver aqui, 17, 18 e 21. Capítulo 17, verso 6, capítulo 18, verso 1 e capítulo 21, verso 25. Que vai dizer que naquele momento não tinha rei. E cada um fazia o que bem queria. Então, a arbitrariedade tomou conta de todo mundo. Se quisesse trabalhar no sábado, trabalhava. Se quisesse maltratar estrangeiro, maltratava. Se quisesse adorar, adorava. Se quisesse sacrificar uma pessoa humana para Deus, sacrificava. Porque isso não quer dizer que está correto. Pelo contrário, Deus demonstra que o povo de Deus estava totalmente equivocado. Tanto é que esses homens considerados líderes eram líderes que cometiam irregularidade. Eram líderes que cometiam pecado. Eude aceitava a idolatria. Gideão, depois que salvou o povo, pegou o efode e criou o ídolo. E Deus deu toda a vitória para ele. E o ídolo de Gideão serviu de adoração lá para todo o povo de Deus. Jefté, o juiz bandido, ele acaba sacrificando a própria filha. Isso é proibido pela lei. A Débora e o Baraque, Deus está me mandando, é pouco importa se você for dando, tá nem aí para o que Deus determinar. Sansão, nazireu, louco, o cara pecaminoso, o cara profano, o cara promíscuo, o cara assassino, entendeu? Então, veja que, de fato, a ideia que esses líderes que foram apontados como da galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11, quer dizer que eles foram utilizados, ou seja, daquela nata, onde só tinha pessoas erradas, Deus escolheu o que era menos errado, levantou, preservou o povo de Deus. Por que preservou o povo de Deus? Porque, de fato, ele tinha um Messias para nascer. E ele tinha que preservar o povo dele. Ainda que o povo tivesse sido pecaminoso, ainda mais que esses líderes tivessem sido pecaminosos. Mas a ideia do levantamento desses líderes para salvar o povo de Deus não ratifica todos os atos praticados por ele. Claro que não. Claro que não. Não podia. Isso não quer dizer que todos eles foram santificados em toda a sua vida. Não. No dado momento, eles foram levantados como líderes. No dado momento, ele preservou o povo de Deus, mas depois todos eles voltaram a cometer idolatria e erros. Isso bastante claro, basta você ler Juízes. Tá? Então, você tem que ter essa ideia. Porque o livro de Juízes fala que aquele tempo não tinha liderança. Então, cada um fazia o que queria. Por isso que no livro de 1 Samuel, o que é que o povo diz? Eu quero o rei. Então, você quer o rei? Estabelece a monarquia e eles passam a ter a liderança de Saul, depois Davi, depois Salomão. Depois é dividido, vai ter 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro, e aí 2 reis, rei do sul e rei do norte. Acabou. Por isso exatamente que teve esse problema. Por isso que o livro de Juízes é uma bagunça. Né? Vê Mica, a mãe, ó, eu lhe roubei. Deus te abençoe o que você está me dizendo agora. Faça o ídolo, viu? Então, veja a loucura, a insanidade. Né? Então, são essas coisas. O livro de Juízes, ele deve ser lido com a lente da racionalidade e você ter a crítica daquilo que você está lendo. Porque se você lê o livro de Juízes sem você fazer esse batismo, essa avaliação, essa separação, essa identificação dos problemas que estavam naquele livro, você se perde. Você se perde. Ih, rapaz, Deus permitiu, então pode ter um sacrifício humano em prol de Deus, né? Ou o cara aqui que fez o efode, o cara aqui estabeleceu o filho como sacerdote, que era da tribo de Levi, totalmente contra a lei. Por isso que toda desgraça acontece. Por isso que no finalzinho do livro de Juízes, vamos encontrar uma história absurda. Assassinato, estupro coletivo,
um crime altamente hediondo, depois assassinato em massa porque a pessoa não sabe falar uma chibolete ou cibolete, matava, então coisas absurdas, tribo contra tribo lutando, né? Uma coisa, rapto de mulheres, então uma coisa louca desse livro, tá? Porque cada um fazia como bem entendia, tá bem? Outra coisa além do versículo-chave presente no capítulo 21, verso 25, não havia rei Israel, cada um fazia o que bem queria, que é repetido no capítulo 14, 17 e 18, né? Tem também a ideia que, quando a gente fala em Juízes, se você quer entender o livro de Juízes, leia o capítulo 2. O capítulo 2 de Juízes explica também todo o livro. Que eu vou pedir licença só para fazer a leitura do capítulo 2, do verso 16, tá? Verso 16 ao 18. Então, Juízes capítulo 2, verso 16 a 18. Então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados de juízes, que os salvaram dos que atacavam e roubavam. Então o povo de Deus era atacado e roubado. Mas o povo de Deus não dava atenção a esses líderes, porque eles continuavam a desprezar Deus e adorar outros deuses, caiu em idolatria. E os pais deles haviam obedecido os mandamentos do Senhor, porque estava na época de Josué, o livro da obediência. Mas eles desobedeceram. Os filhos da geração de Josué, que é o de Juízes, desobedeceram. Eram pecaminosos, tá? Então, a geração de Josué, obediente. A geração de Juízes, desobediente. Então, é um livro de contraste. Josué, ok. Juízes, horrível. Tá bem? Então, verso 18. Então, o Senhor lhes dava um líder. E esse líder ajudava. Enquanto o líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. E ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam com a escravidão. Por isso que aqui eu bem mencionei que esses líderes davam paz por um determinado período. No verso 19, mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores. Então é isso. Então você entender, são 7 ciclos, né, que vamos verificar daqui a pouco, cada 7 ciclos aponta a respeito disso, tá? Desse declínio. E essa surgimento do líder, declínio do outro líder, e essa sequência de 12 líderes, tá bem? Mas nós separamos em 7 ciclos. Destinatário é o povo de Deus israelita, né? O povo de Deus, que é, de fato, os israelitas. A autoria não tem definido quem foi o autor desse livro. Mas os eruditos passam a apontar, bem como a tradição judaica, os judeus, a tradição judaica antiga passa a apontar que foi Samuel, que viveu, de fato, próximo àquela época dos acontecimentos. Inclusive, Samuel é o último juiz, diga-se, é o cara, né? Porque Samuel é um sacerdote, Samuel é um juiz, Samuel o juiz. Samuel é um juiz, é um profeta e é um sacerdote. É um cara que reúne 3 grandes funções de uma única pessoa. O cara mais fantástico. É o que fecha a fase de juízes e estabelece a monarquia, né? A partir dele, né? Deus determina que ele passe a nomear o rei, que é primeiro em Saul. E por que eles apontam que seria Samuel? Porque aquela passagem presente em Samuel, capítulo 10, verso 25. Porque Samuel explica ao povo os direitos e os deveres de um rei e escreveu no livro. Ou seja, passa a apontar que ele era um escritor. Né? Então, o último juiz era o escritor. Então, então, provavelmente essa autoria vai ser de Josué. Quanto à datação, lembremos que em Atos capítulo 13, verso 10, Paulo diz que o juiz cobriu um período de 450 anos. Tá? Esse livro foi escrito depois da morte de Sansão, provavelmente, né? Depois da morte de Sansão, até, de fato, Davi se tornar rei. E Davi se tornou rei e tomou Jerusalém dos Jebuseus por volta de 1004 a.C. Ou seja, 1 milênio antes de Cristo, Davi surgiu na história tomando Jerusalém, né? Então, subtende-se que ele foi escrito em época anterior ao rei Davi se tornar, ao momento em que Davi se tornou rei. Tá bem? E isso fica muito claro, porque, novamente, Juízes capítulo 17, 6, Juízes capítulo 18, verso 1, Juízes capítulo 21, verso 25, que é o último capítulo, o último verso, diz
e não havia rei em Israel, ou seja, a monarquia já havia se estabelecido. E cada um fazia o que queria, né? Cada um fazia como bem entendia. Ah, vou adorar a Deus hoje. Ah, Deus vai virar pedra hoje, então vou adorar a Deus como pedra. Ah, não vou trabalhar no sábado. Não vou gostar de estrangeiro. Vou tomar a mulher do meu inimigo. Vou tomar a casa do meu inimigo. Eu não vou atender nenhum das mandamentos. Então, cada um fazia como bem entendia. Né? Então, como não havia reinado, e Davi reinou a partir mais ou menos por volta de um século anos antes de Cristo, então, subtende que foi um pouco antes ali, foi de 1605 até 1000 antes de Cristo. Tá bem? Principais personagens, vamos encontrar Otoniel. Os principais personagens são 6 chamados juízes maiores, né? Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté, Sansão. No meio do caminho vamos encontrar ainda Dalila, que é um personagem bastante icônico aí, bastante comentado, que foi amante de Sansão e traiu Sansão, o amado, por dinheiro, né? Oferecido pelos filisteus. Tá? O importante, muito se aponta que o que aconteceu com Dalila, que o livro não fala. Né? Mas como menciona aqui, Sansão matou mais pessoas no momento que ele arrancou as colunas do que quando esteve em vida, matando todos os líderes. Subtende que provavelmente Dalila deve ter sido morta nos escombros lá do estádio que ele estava lá sendo escarnecido. Principal doutrina, a apostasia de Israel, praticamente presente em todos os capítulos. Capítulo 3, 4, 6, 8, 10, 13, 21, vai falar muito sobre apostasia. E se tem muita apostasia, se tem pecado, se tem arrependimento, é o livro da graça, é o livro da redenção, é o livro do perdão. Né? Então, a misericórdia de Deus em prol do seu povo também. Se de um lado tem idolatria, do outro lado tem misericórdia. Onde vamos encontrar no capítulo 2, né? Muito, vai apontar a respeito do surgimento de todos os juízes. Tá? Mas todos os capítulos, de regra, Deus era bastante misericordioso e compassivo com o povo rebelde. Tá? E agora chegamos no esboço desse livro. Como é que vamos dividir esse livro? 3 partes. Bem fácil. Primeiro, a desobediência do povo de Deus. Qual é a desobediência? Deus disse, entre na Terra Santa, conquiste todos os territórios, mate a todos, não case com ninguém e tenha cuidado com os ídolos. Deuteronômio e Moisés praticamente repetiu isso toda hora. Eles desobedecem. Eles conquistam parcialmente a terra, ficou faltando os filisteus, ficou faltando os sidônios, ficou faltando os heveus. Beleza, deixou lá, os caras depois a gente resolve. Depois, os caras foram se fortalecendo, depois vem para cima. E os que conquistaram a terra, uns fizeram pacto de amizade, outro diz, não vou lhe matar não, você vai ser meu escravo. Melhor para quem ser morto, você vive, você tem utilidade. Problema, os caras foram se fortalecendo, foi se juntando, foi feito casamento, foi harmonia, churrasquinho, tal. No final das contas, os caras conseguiram miscigenar, sincronizar, misturar as culturas. E o povo de Deus passou a idolatrar, passou a estabelecer casamento com o povo da terra. E aí a idolatria tomou conta. E aí a miséria. Por isso que do capítulo 1 ao capítulo 3 vai falar sobre a desobediência do povo de Israel. Segundo tópico. Primeiro vai falar sobre desobediência, capítulo 1 ao capítulo 3. Segundo tópico. A história selecionada de juízes. 12 juízes são contados. 7 ciclos são mencionados. Esses juízes libertam o povo de Deus da escravidão. Do capítulo 3 ao capítulo 16. Finalzinho do capítulo 3, tá? Do meado do capítulo 3, onde inicia a história de Otoniel. Capítulo 3 ao capítulo 16. História dos juízes. Capítulo 17 ao capítulo 21 é a comprovação do fracasso moral de Israel. O declínio ético de um povo de Deus. Onde a idolatria é manifesta, onde o saque ao povo de Deus é apontado, onde o estupro coletivo ocorreu, que era uma breve demonstração de toda a esculhambação que estava no povo de Deus,
o de assassinato de uma moça por um grupo de homens, né, que abusaram sexualmente do anoitecer ao amanhecer, a esposa do levita. Uma guerra civil louca, que uma morte, estabeleceu a morte de mais de 42 mil pessoas. E uma aliança meio louca entre os caras, estabelecida aí entre lá no capítulo 17 a 21. Então, três momentos, podemos dividir o livro de Juízes. Desobediência de Israel, história selecionada dos 12 juízes e o fracasso moral, que são histórias gerais do povo de Deus, demonstrando o declínio, o fosso, a espiral, né, descendo para baixo do povo de Deus, porque piorava a cada dia. Então, assim, tá? Capítulo 1, capítulo 3, desobediência. Capítulo 13, capítulo 16, a história de 12 juízes. Capítulo 17 ao capítulo 21, o declínio e o fracasso moral do povo de Deus. Ok? Então, vamos agora fazer um breve resumo de cada capítulo, tá bem? Do capítulo 1, no tópico 1, que é desobediência e a falha militar do povo de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 3, o capítulo 1 vai falar, inicia logo, e aí, quem vai atacar lá? Quem é o primeiro povo a atacar os cananeus? Aí Deus diz, não, manda ajudar, viu? Manda ajudar, que de fato eles têm que conquistar lá Jerusalém. Que aí o povo de Deus chama a tribo de Simeão e diz, me ajuda aqui, que no final das contas aqui eu vou dividir com você aqui uma parte dessa. E eles vencem os cananeus, vencem os perizeus, depois conquistam Jerusalém, conquistam Hebron, vence Adonizedeque. Né? Engraçado que esse Adonizedeque, toda vez que ele conquistava os reis, ele cortava o polegar e cortava o dedão do pé dos reis e botava os reis conquistados aos pés da mesa para comer migalha do que ele comia. Imagina, o cara era muito perverso. E o povo de Deus, quando vence Jerusalém e vence Adonizedeque, faz a mesma coisa com ele. Não mata ele. Primeiro, a priori, faz essa humilhação também com ele, cortando o polegar e os dedões dos pés. Tá bem? Depois o Caleb, no capítulo 1, faz o desafio. Ó, quem tem que conquistar Kiriat Zefé, casa com minha filha Axa. O Toniel vai lá e vence essa cidade onde tinha um bocado de Anaquis e se torna esposo da sua prima, né? Axa, porque o Toniel é filho do irmão de Caleb. Tá? Mas no capítulo 1 já passa a apontar que na faixa de Gaza, ou seja, lá, as cidades dos filisteus, eles não vencem. Ou seja, a falha militar, porque ele tinha que ir para cima, não se acomodar na terra. Tá? Depois vai falar que o povo queneu, que é o povo da família de Jetro, né, o sogro de Moisés, fez uma aliança com os amalequitas, ou seja, voltou lá para o leste do Jordão. E aí já dá para ver também que ele não tinha que fazer deu as pazes, já que ele estava de acordo com o povo de Deus. Tá? No capítulo 1 passa a apontar que o povo de Deus não mata o povo cananeu, passa a conviver com eles, e outros povos de Deus obrigam eles a trabalhar, ou seja, tornam eles escravos em vez de matá-los. E no capítulo 2, ainda sobre desobediência do povo de Deus, que para mim é o capítulo-chave do livro, vai falar sobre que o anjo do Senhor, né, foi de Gilgal a Boquim. Chega lá e diz, rapaz, eu falei para vocês não fazer acordo com esse povo. Eu não falei para que vocês se casassem com ele. Já que vocês se casaram, beleza. A partir de agora, não vou tirar esse povo de vocês, porque esse povo vai se tornar inimigo de vocês e os deuses deles servirá de tentação, porque Deus aí irá provar vocês quanto, de fato, vocês estavam nos conformes, tá? E aqui, Josué estava vivo. Esse capítulo 1 e capítulo 2 de Juízes é um recorte do finalzinho do livro de Josué. Praticamente eles fazem uma repetição de passagens do livro de Josué. No capítulo 1, Josué já estava morto. No capítulo 2, ele revive a passagemzinha de Josué, porque é quando Josué reparte a terra por sorte e diz, ó, cada um em sua terra, tá? Mas quando o pessoal vê esse anjo, que é chamado o anjo em Boquim, né, que é uma cidade, todo o povo de Deus começa a adorar, meu Deus, pelo amor de Deus, não nos mate, não. Ele vai lá dar um recado, já que vocês pecaram, se preparem, que o povo será inimigo de vocês e os deuses tentação. Tá bem?
Depois, no finalzinho do capítulo 2, vai apontar aqui, o povo de Deus fracassava, depois ele se arrependia, Deus mandava os juízes, eles não obedeciam os juízes, depois que os juízes morriam, eles voltavam a pecar ainda mais. Então, o finalzinho do capítulo 2 é bom fazer uma leitura para reafirmar tudo que está sendo discutido aqui. No capítulo 3, vai falar sobre a história de Otoniel, porque o povo de Deus passou ao jugo do rei de Cusã, rei Cusã, que era o rei da Síria, ou rei de Arã, né, que era chamado os Mesopotâmios. Então, o rei da Mesopotâmia sobe, desce para aperrear o povo de Deus, e Deus, diante da escravidão, levanta Otoniel para defender esse povo que estava assobrando o povo de Deus. E Otoniel acaba, que é sobrinho de Caleb, né? Viveu por 40 anos enquanto venceu, teve essa vitória, e durante 40 anos o povo de Deus foi bem tranquilo. O engraçado é que o verso 10 do capítulo 3 fala assim: e Otoniel foi guiado pelo Espírito de Deus e se tornou o líder de Israel. E Otoniel foi para a guerra. E o Senhor fez com que ele vencesse o rei da Mesopotâmia, ou seja, Deus utilizou, a partir do seu Espírito, né? Assim do Espírito Santo, instrumentalizou Otoniel para ter essa grande vitória. Tá? Depois Otoniel morre, lá no capítulo 3, vai falar que o rei Eglon, o rei Moabita, faz uma confederação, faz um acordo de reinos, né? Então, os Moabitas, os Amalequitas, os Amonitas e os Moabitas, 3 reinos, Moabitas, Amalequitas e Amonitas, se juntam, atravessam o Rio Jordão e tomam Jericó. E escravizam o povo de Deus por 18 anos. E aí, Eude, o cara que é considerado canhoto naquele tempo, Israel era considerado um deficiente, porque canhoto, no termo hebraico, significa fechado, incapacitado, amarrado, né? Então, porque, de fato, ele prejudicava a operação militar. Todo mundo lá, de fato, destro, tem um canhoto, atrapalhava tudo, né? Mas esse canhoto, de fato, aproveitando da sua suposta deficiência, faz um punhal de mais ou menos meio metro, a barra da perna direita, que via de regra era a perna esquerda, que era revistado, porque o cara desembaiava a espada do lado esquerdo para o direito, ele segurava. Eude era para o esquerdo. Então, ele sai da cidade dele para levar o tributo lá para o rei Moabita de Eglon, chega lá, entrega o tributo, manda o pessoal embora, depois ele volta, eu sou rei, eu tenho uma mensagem de Deus para ti. O rei manda sair todo mundo da sala, Eude permanece. Quando ele fala, levante, rei, tem um segredo para te dizer, o segredo de Deus. Quando ele levanta, ele pega o punhal e enfia na barriga do cara, que atravessa a barriga, sai da perna, né? E ele não tira o punhal, então o cara vai lá e morre, Eude fecha a porta, abre a janela e cai fora, né? E aí os serviçais do rei pensam que ele demorou de sair do quarto porque ele estava no banheiro, né? Fazendo suas necessidades. Mas no final, quando abriu a porta, o rei está morto. É o tempo que Eude passa por uma cidade, por um local cheio de ídolos, de pedra, não destrói, né? Convoca o povo de Deus, toca por dentro, vamos lá, meu irmão, vamos matar todo mundo agora, e o povo desce e destrói os moabitas. Diz a palavra de Deus que matou até 10 mil homens fortes de guerra, né? Mas não destruiu os ídolos, né? Que é um grande problema. E aí, resta comprovado que era uma guerra local, porque eles tomaram, porque como a terra de Moabe fica ao leste do Rio Jordão, e eles tinham a passagem do Rio Jordão, que provavelmente era seca, que eles passavam para o lado de Israel para perturbar o povo de Deus. Então, o povo de Eude ficou bloqueando, impedindo que esse povo passasse para o outro lado do Rio Jordão para perturbar o povo de Deus. No capítulo 3 ainda temos a história de Sagar, né, que mata 600 filisteus, porque os bois eles eram tocados com uma barra de ferro que era pontiaguda. Ele tocava, toda vez que o boi parava, ele dava uma picada no boi, o boi andava. E esse cara matou os 600 filisteus apenas com esse ferrão de tocar boi. Incrível, né? No capítulo 4, vamos ter a história magnífica de Débora e Baraque, uma guerra já contra os cananeus, e não mais contra os mesopotâmios, né? Aqui, rei Jabim, né? O rei cananita, que governava a cidade de Azor, que ficava no norte, tinha um comandante chamado Cícera, né? E esses caras tinham 900 carros de ferro.
E aí tinha, no meio do caminho, Israel sendo escravizado pelos cananeus. Tinha uma profetisa chamada Débora, né? Uma juíza, a única juíza, né? Do grupo de 12, que ficava julgando uma palmeira que ficava em Efraim, né? Muito, uma mulher justa, né? Debaixo de uma palmeira, dá uma ideia lá em João capítulo 1, quando fala de Natanael. E ela, de fato, era uma mulher muito respeitada. Todo o povo de Deus ia até ela. E aí Deus, utilizando Débora, chama Baraque e diz, ó, que é da tribo da Naftali, vamos destruir esse rei Jabim. E o cara diz, rapaz, não vou não. Eu só vou se você for. Pô, pode ter que Deus está mandando. Eu só irei se você for comigo. E Débora diz, eu vou. Te vai vencer, mas você não vai levar as honras dessa vitória. Quem vai levar essa honra dessas vitórias será uma mulher. E justamente o que acontece no capítulo 4 apenas vai dizer que houve o povo, o exército de Jabim desceu para guerrear contra o povo de Deus, diz que ele foi desbaratinado, né? Não diz todos os detalhes. No capítulo 5 da canção de Débora, aponta que naquele dia choveu muito, houve um terremoto, e o rio Kizom, onde houve a briga toda, transbordou. Então, como o exército contrário tinha carros de ferro, provavelmente os carros ficaram atolados. Um carro ficou atolado, o povo de Deus aí massacrou o exército cananita, né? Por isso que eles foram derrotados. Tanto é que no capítulo 4 aponta que o comandante dos cananeus, né, fugiu a pé e parou numa tenda, né, dos queneus, né? Porque queneu é o povo que tem laços familiares com o sogro de Moisés. Então, como esses queneus tinham aliança com os cananeus, esse comandante do exército sai correndo e se esconde no tenda. Chega lá e diz, rapaz, estou cansado, me esconde aí. Aí uma mulher chamada Jael esconde ele, pede, me dê água. Ela diz, não, vai dar leite, ó, do óbvio, ó, do vinho. Ele toma leite, cansado da guerra e da fuga. Dorme, ela vai lá e de mansinho pega uma estaca e bota na fonte do crânio do cara e puf, mata. E ela leva, ainda que Baraque tenha destruído todo o exército, ela leva os louros da vitória. Né? Isso vai estar bem mencionado em Juízes capítulo 4. No capítulo 5 é apenas um cântico de Débora. Mas esse cântico diz muita coisa. O cântico diz que eles chamaram para a guerra a tribo de Ruben, de Gade e de Assé, e a de Dan. Essas 4 tribos não foram. Essas 4 tribos dizem, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Então, apenas a tribo de Efraim e de Naftali foi para a guerra, o que comprova que os próprios irmãos eram desunidos. Né? E aqui que vai apontar como o povo de Deus ganhou, que foi por meio da enchente do rio Kizom, impossibilitando, de fato, os carros de guerra andar. Então, não serviu de nada, os 900 carros de guerra ficou lá travado, lá o povo deu mato. Beleza? No capítulo 6, vamos ter a história magnífica de Gideão, né? Contra os midianitas, fazendo um corte aqui. Na próxima semana, vou falar sobre a história de uma midianita chamada Ruth, né? Porque a história de Ruth, ela é entre Juízes e Samuel. Porque a história de Ruth aconteceu justamente na época de Gideão, bem provável, né? Porque ela é uma midianita, né? Que sai de Midian, que está com prova de fome, dificuldade, e vem para a terra de Israel. E é justamente nesse momento, porque em Juízes capítulo 6 o povo de Deus passando dificuldade, os midianitas detonando todo o povo de Deus, depois o povo de Deus derruba os midianitas que passam dificuldade, e o povo de Deus passa a ter prosperidade. Por isso que Ruth, Noemi sai de Israel em boas condições financeiras, vai para a terra de Midian, depois lá perde o marido, os 2 filhos, passa dificuldade, volta para Israel em momento próspero, mas ela estava muito pobre. Por isso que ela diz, não me chame de Noemi, me chame de Mara, né? Que sou amargurada. Então, essa é a ideia. Né? O recorte histórico do livro de Ruth é que conta nada mais, nada menos a história dos descendentes de Davi e a história dos descendentes de Cristo, né? Porque Ruth se casa com Boaz. Boaz, que é neto de Raabe, a prostituta de Jericó. Né? Então, Cristo tem descendência de uma prostituta e de um moabita. Né? Veja uma coisa fantástica isso. E esse recorte de Ruth está dentro do capítulo 6 de Juízes, porque Gideão, o cara covarde,
da tribo, da menor família da tribo de Manassés, é convocado para ser um grande líder e vencer o povo midianita lá, né? Toda a história todo mundo já sabe, ele era um cara covarde, mas foi dado coragem por Deus, né? Pede sinais, né? Ah, eu vou ser líder, então vá, toca, me dá um sinal. Primeiro sinal, o cara vai, bota a oferta aí, o anjo toca o bastão, a oferta que ele apresentou, toca fogo e, de fato, a partir dali, sai fogo da pedra por si só, a partir do toque do bastão, e queima e queima, de fato, a oferta. Depois ele destrói o altar do pai, e o povo tenta matá-lo, né? Depois o pai diz, ó, se ele destruir o altar de Baal, que Baal se vingue dele, né? Depois ele vai lá e pede outro sinal. Não sou líder, não. Eu não sou líder. O cara é altamente desconfiado. O cara está nem aí que se Deus está dizendo, se é anjo, se é espírito de Deus. Eu não quero saber. Se eu sou líder, me mostre. Ou seja, desconfiando, né, da força da natureza de Deus. E aí tem aquele sinal que ele pede da lã e do orvalho. Se no amanheceu a lã estiver seca e a terra toda molhada, beleza. Então, inventa aí. Agora eu quero ver a lã molhada e a terra toda seca. São feitas 2 noites para 2 sinais para esse camarada. Ele pede 3 sinais. Ainda assim, Gideão, no capítulo 7, vai vencer com apenas o exército de 300 homens, vence os midianitas, né? Porque ele, no início, adotando o que Deuteronômio capítulo 20, verso 8, diz, todo aquele que estiver tímido, medroso, apavorado, volte para casa, porque aqui não é lugar. Né? E aí 22 homens são convocados para a guerra, e ele faz esse chamado. Quem tiver com medo, tímido e apavorado, vai embora, vai para casa. Dos 22 mil, 12 mil foram embora, apenas 10 mil ficaram. Eu fico imaginando que ele também queria ir embora, porque ele era apavorado, tímido e medroso. Né? Então, o cumprimento lá de Deuteronômio 28. Depois desses 10 mil homens, Deus diz, olha, vai lá para o poço, aquele que de fato beber água feito cão, né, automaticamente tem que ser dispersado. E aqueles que se ajoelharem, né, devem permanecer. Por quê? Preparados para a guerra, né? Porque se você bebe água ajoelhado, você está de olho em tudo. O cara que se agacha está deixando totalmente as costas descobertas e pode ser destruído pelo inimigo que está despreparado para ir para a guerra. Né? Depois, Deus ainda vê que o cara está muito tímido, dá outro sinal. Ele vai para o acampamento, vê o sonho lá do amigo do pão de cevada, tal, que rola pelo acampamento, destrói todas as barracas e tal. Depois dali, finaliza ele vencendo os midianitas, né, com apenas 300 homens, e sem puxar uma única espada, né, apenas com um cântaro e uma tocha, porque é uma encenação militar, né, porque ele fica no alto da montanha, no alto do vale, né, e as tochas, né, a luminosidade dá uma ideia de muita gente. E o cântaro jogado, quebrado, faz um grande eco, o que demonstrava, supostamente, que tinha um grande exército contra o exército dos midianitas, o que, por si só, causou confusão no arraial, e à noite ninguém confundia com o outro, e aí todo mundo atacou todo mundo, e aí houve um grande problema. Tá? Então, isso indica o porquê houve a grande vitória. No capítulo 8, Efraim discute com Gideão. Porque ele manda uma mensagem para Efraim, de 2 reis fugindo aí. Os efraimitas vão lá e capturam esses 2 reis e matam. Só que os efraimitas queriam brigar com Gideão. Veja a loucura, o tamanho dessa sanidade. E ele diz, não, o que é isso? O menor dos homens de Efraim tem mais valor do que aquilo que todos os homens de um grupo de família de Manassés fizeram. Porque nós matamos 120 mil homens e vocês mataram os reis. E quem tem mais importância é quem manda o rei. Dando uma grande demonstração de humildade, né? Muito bala. Mas ele comete o assassinato do povo de Deus, Gideão. Ele vai para a cidade de Sucote e pede, por favor, me dê água e comida que eu estou correndo atrás dos reis. Esse cara disse, não, você já conseguiu o rei? Não, então você não tem condição de exigir nada. Então veja que Gideão espanca os líderes de um povo, os velhos e os anciãos. O que comprova a imoralidade do povo de Deus. Que via de regra os anciãos, os líderes, os juízes, né, daquela cidade, eles devem ser respeitados. Eles foram espancados com os espios do deserto. E quando o Gideão também passa pela cidade de Penuel, ele pede abrigo. E abrigo não ajuda, comida e água
para conquistar a vitória. Meu avô disse, você tem o rei na mão? Não, então não vou dar nada. E ele disse, quando eu voltar, eu vou destruir essa torre. E o que é que ele faz? Quando ele volta da vitória, ele espanca os líderes da cidade de Sucote e matam todos os homens da cidade de Penuel, que eram israelitas. Então, o assassinato dos próprios irmãos. Ou seja, a Primeira Guerra Civil. E depois, quando ele mata os dois reis, Zeba e Salmura, fazendo uma campanha militar bastante interessante à noite, e ele acaba caindo em idolatria. Ele disse, o povo disse, a partir de agora você é nosso rei. Ele disse, não, cara, quem vai ser o rei de vocês é Deus. Eu não quero nada. Eu quero só que cada um de vocês me dê um brinco de ouro, né, de cada um dos seus despojos, e eu quero ficar com essa capa babilônica aqui, ou seja, com a capa, né, cheia de ouro. E ele vai lá, pega isso aí e faz um ídolo, né? E quando ele faz o ídolo, traz-se uma grande maldição, porque o povo de Deus passa aí para a cidade dele para fazer a adoração do ídolo. Então, veja a loucura, né? O líder que é assassino, o líder que desconfia de Deus, o líder que mata os próprios irmãos, o líder que é o próprio idólatra. Mas você tem que entender, o recorte, o chamado para ser líder, era para uma missão. Era para ele preservar o povo de Deus, porque era dali que vinha o Messias, era dali que vinha Davi, era dali que de fato viria a salvação para a humanidade. Então você não pode entender, ele foi um herói para a missão, mas a vida dele, posterior à missão, é outro problema. Deus não mandou ele ser idólatra, ele foi porque ele quis. Deus não mandou que ele fosse assassino, ele não gostou de ninguém, ele foi lá e matou os próprios irmãos. Tá bem? Ainda aí no capítulo 9, vamos ter história loucona, porque Gideão é chamado para ser rei de Israel, não aceita. O filho dele, mais velho, que é chamado Jeté, ele manda matar os reis, o cara disse, não tive coragem, ou seja, não tinha espírito de liderança. O que é que acontece? Gideão tem 69 filhos com sua esposa e tem um filho só com a concubina de Siquém. O que acontece? Este camarada, esse único filho da concubina, vai até a cidade de Siquém e diz, rapaz, vocês querem ficar sob o jugo de 69 ou querem ficar comigo que eu sou os seus irmãos? Então, todos os moradores de Siquém deu dinheiro para Abimeleque pegou dinheiro, contrata mercenários, mata seus 68 irmãos numa pedra, só sobra um, que vai ser Jotão, e Jotão faz aquela grande parábola no início do capítulo 9. Né? Posteriormente, o povo de Siquém diz assim, olha, Abimeleque não é sangue puro, ele tem sangue do povo de Deus. Então, vamos pegar aquilo que, de fato, seja sangue puro. E aí existe revoltas do povo de Deus de Siquém contra Abimeleque, aqueles que financiaram ele. E é levantado um cara chamado Gaal. E aí Gaal, de fato, tenta lutar contra Abimeleque. Aí ele, no levante dele, o governador da cidade de Siquém escuta isso, que é chamado de Zebu. Zebu informa Abimeleque, e Abimeleque passa a atacar Gaal e o Siquém mata todo mundo praticamente. E no final das contas, quando Abimeleque vai até a cidade de Tebes, né, tentando conquistar tudo lá na cidade, comete um grande erro militar de ir para a porta, né, do início, para a porta da cidade. E uma mulher lá joga uma pedrinha, bate na cabeça dele e fica lá quase morto. Aí pede para o serviçal dele me mate, porque ninguém pode saber que quem me matou foi uma mulher. Ou seja, uma morte vergonhosa para um guerreiro. O cara vai lá e mata. Acaba a história desse juiz. No capítulo 10 vai falar apenas da história de Tolá e Jair e a servidão do povo de Deus, já que comete de novo a idolatria, sobre os filisteus e os amonitas. No capítulo 10, né, que já falei agora, no capítulo 11, temos a história de Jefté. É o herói bandido, o juiz bandido, né? Porque de fato ele era um soldado valente, mas filho de uma prostituta, por ele ser bastardo, os irmãos não querem dividir a herança com ele, busca os líderes da cidade, os líderes da cidade expulsam ele de casa. Quando ele expulsa da cidade de casa, ele vai morar pelos arredores e vive com um bocado de vadios, ou seja, que se junta com poucos farelcos. Mas o povo passa a ser molestado pelos filisteus e amonitas, e aí ele diz, não, eu volto, agora deixa que eu seja o governador. E o povo desaceita. E aí, de fato, Jefté sai, manda mensageiros para os amonitas, demonstrando, inclusive, que conhece até alguma história do povo de Israel, dizendo, rapaz, essa história aqui é nossa. Aí conta a história toda de Êxodo, de Números, né?
de Deuteronômio. Manda 2 mensageiros da bonita e diga: o problema é seu. Quando diz que o problema é seu, Jefté diz: então, beleza. O juiz desta causa é Deus. Então, Deus irá dizer quem está certo ou não. Então, vamos para a guerra. No meio da guerra, Jefté, antes de ir para a guerra, faz um grande voto. Olha, se eu vencer essa guerra, o primeiro que sair da porta de minha casa, eu oferecerei sacrifício. A palavra de Deus diz que ele só tinha uma filha, né? Não fala esposa. Então, automaticamente, ele já fez o voto, já pensando em sacrificar a própria filha. Quando ele vence a guerra, chega em casa, ele chega para a filhinha: ó, meu amorzinho, estou chorando aqui, mas você vai ter que ser sacrificada. Comprova a imoralidade e o declínio do povo de Deus de entender as escrituras sagradas. Porque aqui existe uma confusão entre o Deus de Israel e o Deus dos cananeus. Que o Deus dos cananeus exigia, sim, o sacrifício humano. Então ele estava numa confusão mental, não sabia nem o que estava fazendo. No capítulo 2, vamos ter outra guerra civil. Porque os efraimitas eram muito ciumentos. E diz: vem cá, meu irmão, como é que você foi para a guerra contra os filisteus e amonitas e você não nos convidaram? Então, em razão disso, agora vamos queimar você, Jefté. Olha que o cara liberou o povo de povo de Israel. Vamos queimar você e o povo de sua casa. Todo mundo vai morrer, todo mundo. Você e todo mundo que estiver dentro de sua casa. E aí tem uma grande guerra entre Jefté e os efraimitas, só porque os efraimitas não foram convidados para a guerra. Ou seja, foram convidados, mas não compareceram. Como não compareceram, Jefté foi sozinho e venceu. E aí, desta guerra, Jefté sempre ficava de um lado, os efraimitas de outro. E tinha o rio. E aí o que acontece? Toda vez que atravessava o Rio Jordão, que ele abordava o cara, se o cara falasse Shibolete, que quer dizer rio corrente, ele diz: ah, pela forma como está falando, é de fato do nosso povo aqui de Gileade, né? Mas se o cara falasse Cibolete, morria, porque de fato era uma forma, era um vício linguístico do povo de Efraim, e aí morria. Diz que dessa loucura aí foram mortos 42 mil efraimitas, ou seja, o povo de Deus massacrando o povo de Deus. Ainda no capítulo 12 vai falar sobre a história dos juízes Abissã, Elon, Abdon, né? Mas não tem muita importância assim, são chamados juízes menores. No capítulo 13, vamos falar sobre um nazireu às avessas, né? Um loucão, um assassino, um promíscuo, né? Um cara descumpridor dos votos que foram estabelecidos. Aí no capítulo 13 vai falar sobre a história de como Sansão nasceu, porque a mãe dele, de fato, era infértil, o aparecimento do anjo, dizendo que ele iria viver, mas ele seria um nazireu, seria, ou seja, um consagrado, um separado para o povo de Deus. E aí, no capítulo 14, as loucuras de Sansão, o casamento dele com a Filistéia, ou seja, o cara de vez se casar com o povo de Deus, não, casou com o povo inimigo. E aí tem a história lá do desafio que ele faz para os camaradas: olha, e aí? Vocês vão ter que aqui fazer uma adivinhação, viu? Porque se vocês não fizerem uma adivinhação, todos vocês terão que me pagar 30 roupas e 30 túnicas, né? E aí é bastante interessante, porque a partir desse enigma, né, ele acaba desafiando os homens que vão para o casamento. Os homens do casamento dizem: olha, que isso, rapaz? Você veio para cá para não ser roubado com a mulher de Sansão. Se você não descobrir a resposta, queimaremos você e toda a sua família toda, porque nós seremos humilhados, viemos aqui para celebrar o casamento, mas o cara vai aqui provoca a gente e a gente vai perder, porque a gente não sabe adivinhar de fato o enigma dele. E aí ela chora por 6 dias, no 7º dia ele vai lá e diz do que se tratava, né? O enigma. E aí, quando ele informa isso, ele vai embora. Quando ele vai embora, a mulher se casa com o padrinho de casamento dela. O próprio amigo da mulher acaba se casando com ela. No capítulo 15, ele volta para dar, na colheita de trigo, ele volta para dar um presente para o sogrão e diz: vou entrar aqui para namorar com minha mulher. O sogro diz: não, ela está casada com outro. Isso é isso. Então, ele vai lá e casa. Ele vai lá e faz uma caçada e pega raposas, né?
300 raposas, amarra a tocha no rabinho dela, solta na colheita dos camaradas. Então, queima toda a colheita de trigo dos caras, mais os bosques de oliveira. Só que, como contraponto, o que acontece? Os caras da colheita descobrem o que aconteceu, vai lá e mata a mulher, né, de Sansão. E é justamente nesse momento que ele mata, ele acaba matando inúmeros filisteus, né, com a queixada de animal, depois foge para a caverna. Só que, quando ele mata os filisteus, o povo de Deus diz assim, opa, vamos atacar o povo de Judá. Quando ataca o povo de Judá, o povo vai, chama Sansão, volta aí, pô, volta aí, os caras aí, você tem que se entregar aos filisteus. E aí, no capítulo 16, ele acaba se livrando dos filisteus, se casa com Dalila, aí tem aquela traição do cabelo, no final das contas ele acaba morrendo, né, se suicidando, matando um monte de pessoas com ele. E aí finaliza o ciclo dos 12 juízes de Israel até o capítulo 16. Do capítulo 17 ao capítulo 21, vou ser um pouco mais rápido, vai falar sobre o fracasso moral, o declínio, né, espiritual do povo de Deus. Primeiro, capítulo 17 vai falar sobre a idolatria de Mica, ou seja, Mica, o camarada que rouba a mãe. Depois disso, mãe, foi eu que lhe roubei. Ela, é o Senhor que abençoe você. Aí ela vai, ó, pega esse já que você me roubou, pega essa prata aí e faça lá, mande fazer uma fundição. Dá o dinheiro de novo a ele. Ele vai lá e diz, mãe, eu não quero não. Devolve o dinheiro para a mãe. O que a mãe fala? Faz o ídolo e devolve ele. Então, esse ídolo aqui, todo bonitão, de madeira, folheado a prata. E ele vai lá, já que a mãe me deu o ídolo, o Juízes capítulo 17, vou fazer uma capela aqui, vou comprar roupa de sacerdote, vou fazer o meu filho sacerdote. No meio do caminho tem um levita que vem de Belém, procurando lugar para morar, e diz, meu irmão, vou lhe pagar um salário, e você agora vai ser o meu sacerdote. Veja a inversão de valores. A idolatria, e lembremos que, obviamente, todos os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Não podia existir um sacerdote que não fosse da tribo de Levi. E aí, estabelece esse levita como seu conselheiro. No capítulo 18, o que acontece? A tribo de Dan ficou sem território. E aí os caras tão perversos, né? Manda espias por toda a terra para procurar um lugar para atacar e tomar deles. E passa pela casa de Mica e vê o levita. Diz, olha, ele tem o ídolo e tem o levita, beleza. E ele fala, rapaz, vou dar uma andada pela terra. Passa por uma terra harmônica, uma terra tranquila, uma terra pacífica. Depois esses espias voltam para a tribo de Dan e dizem, tem um relatório, tem uma cidade bem tranquila lá, bem pacífica, não tem muro, não tem nada, dá para a gente ir lá tomar. O que esse tribo de Dan vai? Desce com 600 homens, para no meio do caminho da casa de Mica, saqueia a casa de outros israelitas, leva o ídolo, leva o levita, diz, só vou lhe pagar aqui o salário maior, você vai conosco. E aí, o levita vai com ele, leva o ídolo e leva o levita, que vai se tornar sacerdote. Quando vai para a cidade, meu Deus, a cidade pacífica, não tinha guerreiro. Foram todos assassinados, ou seja, comete uma crueldade. E esse levita, sacerdote, passa a ficar lá com eles. Mica, quando descobre isso, persegue o exército e diz, me devolva meu ídolo. O cara que sabe para você não é ninguém. Se você não der a meia volta, todo mundo vai ficar zangado aqui e vai lhe matar. Então Mica volta para casa, triste, e diz lá no capítulo 18 que o ídolo, o povo de Deus, veneraram esse ídolo durante todo o tempo que a casa de Deus ficou em Siló. Tem-se o tamanho do absurdo. E veja que Juízes aqui não fala da Arca da Aliança. A Arca da Aliança somente é mencionada no capítulo lá, acho que é 20. Ninguém fala em tabernáculo, ninguém fala aqui em sacrifícios e ofertas, é uma loucura. Mesmo também da loucura. No capítulo 19, um dos capítulos mais loucos e imoral, porque um homem sai da cidade de Efraim, ele se casa com uma mulher de Belém de Judá, com uma concubina, não é nem com a esposa, e ele viaja para casa do sogro, que a mulher se irrita com ele e volta para Belém. Chega lá, ele tenta voltar de Belém para Efraim, por 4 vezes o sogro diz, não, fica aqui que eu vou fazer um churrasco para você. No 5º dia ele se irrita, diz, não, vou embora. Só que o sogro diz para ele, rapaz, não vá agora, porque está anoitecendo. Ele diz, não, eu vou. Desce com a concubina e com o empregado. Quando ele passa por Jerusalém, ele diz, rapaz, aqui os jebuseus ainda estavam comandando Jerusalém. Ele disse, não vou parar aqui porque é terra de estrangeiro. O pessoal aqui pode fazer maldade comigo. Vamos parar numa terra dos israelitas. Olha que loucura.
Quando ele chega em Gibeá, que é a cidade de Benjamita, ele fica na praça. E ninguém dá hospitalidade para ele. E o velhinho, que era conterrâneo dele, passa e diz: não, tá onde? Não, eu vim de viagem, estou indo para Efraim, não, fica em minha casa. Quando ele fica em casa, homens da cidade de Benjamim batem na porta. Tira esse cara aí para sair que eu quero manter relações sexuais com ele. O grupo falou. O grupo queria manter relações sexuais com o homem, não com a mulher dele. E aí o velhinho disse: rapaz, não faça isso com ele não. Toma aqui minha filha mais nova, vou botar também a concubina para fora e vocês fazem o que vocês quiserem. Os caras: não, eu quero um homem, quero ele. Ou seja, práticas homossexuais. E no final das contas, discussão para cá, o levita diz: meu irmão, eu não quero saber de nada não aqui, ó. Botou a concubina para fora de casa. Ou seja, a pobre da coitada foi largada. E aí esses camaradas abusaram sexualmente dessa concubina, diz a palavra, do anoitecer ao amanhecer. E quando de manhã que o levita se prepara para ir embora, que ele abre a porta, a pobre coitada estava arriada na porta, apenas com a mão tocada na soleira. E ele vendo que a mulher estava morta, pega o corpo dessa mulher, bota no jumentinho, sai de Gibeá a Benjamim até as regiões montanhosas de Efraim. E quando ele chega lá, ele comete, faz uma crueldade, faz uma loucura. Bota a mulher, bota o corpinho lá, corta, despedaça o cadáver em 12 pedaços e encaminha para um pedaço para cada uma das 12 tribos. Cada tribo recebeu um pedacinho da mulher, um bracinho, uma mão, uma perna, uma cabeça, um tronco. Imagina. E isso causou uma grande reflexão do povo. Acabou o capítulo 19 falando sobre o estupro coletivo, né, da concubina de um levita. No capítulo 20, vamos ter uma grande guerra civil. Essa grande guerra civil acontece que os israelitas, indignados com o traje realizado contra aquela moça, reúne-se do norte ao sul, do leste ao oeste. Dan do norte, Beceba do sul, Gileade do leste, todas as 11 tribos se reúnem para guerrear contra Benjamim. Eles se reúnem em Mispa e, como se fosse um só homem, cada chefe da tribo faz uma promessa e diz: ninguém volta para casa hoje, vamos destruir os benjamitas. E aí conseguem levantar 400.000 homens para a guerra. E o que acontece? Antes disso, esses homens mandam mensageiros para a tribo de Benjamim perguntando o que foi que vocês fizeram. Para que não haja guerra, esses homens que estupraram essa moça nos dê, que nós vamos matá-la. Sabe o que os benjamitas falaram? Ninguém vai dar nada aqui. E aí estabelece uma guerra civil em Israel. 11 tribos contra 1. E aí, meu amigo, Benjamim com apenas 26.000 soldados contra 400.000, mas nós sabemos sempre aqueles que têm uma fortaleza têm uma grande vantagem, porque a fortaleza já é uma grande proteção. Na primeira batalha, os benjamitas, aquele povo dos estupradores, matam 22.000 israelitas. Uma tribo vence 11. Segunda batalha, os errados e infiéis matam mais 18.000 das 11 tribos. E aí o povo, as 11 tribos, dizem: rapaz, 400.000 vai perder para 26.000. Sobe para Betel para chorar. Meu Deus, o que foi feito? E aí veja a reflexão do livro de Juízes. Quando eles fazem ofertas, queimam sacrifícios de paz, faz uma comunicação com Deus. E aí fizeram essa pergunta. Por que eles vão para Betel? Porque lá, de fato, a arca da aliança estava lá. E a arca da aliança representava a presença de Deus. E a partir dali, Deus diz: pode descer, porque agora vamos vencer. E aí tem uma grande jogada, porque na terceira batalha, eles escondem 10.000 homens atrás de Benjamim. Enquanto outros, cerca de 300.000, ficaram de frente para a cidade. E os benjamitas saem em direção do povo de Deus e deixam a cidade desguarnecida. E aí aqueles 10.000 homens que estavam escondidos entram na cidade dos benjamitas,
matam todo mundo. E aí o que acontece? Aqueles que estavam correndo dos benjamitas voltam, e aí há uma colisão, os benjamitas no meio, e os dois povos de Deus destruídos. Uma representação fiel daquela batalha de Ai, lá presente em Josué, no capítulo 8, mais ou menos. Tá bem? E aí o que acontece? Ele quase destrói totalmente a tribo de Benjamim. Sobram apenas 600 homens que acabam fugindo para o deserto e ficando numa caverna. No capítulo 21, há um grande consenso. O povo de Deus acorda e diz: o que é que estamos fazendo, rapaz? Fizemos um juramento que nenhum das 11 tribos, já que eles estupraram a mulher do Levita, nenhum daria suas filhas em casamento com os levitas ou com os benjamitas. Ou seja, nossas filhas não irão casar com ele. E só tem lá 600 homens. Como é que esses caras vão sobreviver? Só tem homem de guerra, não tem mulher. Então, ou seja, os benjamitas iriam serem riscados da face da história de Israel. E aí a preocupação deles, rapaz, vamos preservar essas 12 casas. E eles começaram a chorar amargamente, e dizer, ó, fizemos um juramento, não podemos quebrar. Juramos para Deus que não daríamos nossas filhas para ele. E aí agora? Como é que vamos fazer? Tiveram uma grande sacada. Porque quando eles foram para Mispa, quando o levita mandou os 12 pedaços lá do cadáver, eles convocaram todos os povos para irem para a reunião. Só que uma cidade, o povo de uma cidade não foi. Disse assim, eu não vou. E aí eles juraram que iriam destruir a cidade que não fosse. E essa cidade é chamada de Jabes Gileade, da tribo de Manassés. E aí, o que é que eles fizeram? Vamos matar todos os homens dessa cidade. E aí as 11 tribos desceram para Jabes de Gileade, mandaram lá só elite, mataram todos os homens, todos os velhos, e trouxeram 400 virgens. 400 virgens dessa cidade que não foi convocada, não compareceu à convocação. E levaram essas 400 virgens para Siló. Só que se tem 600 homens de Benjamim e tem apenas 400 virgens, faltaram 200. Então, o que eles falaram? Rapaz, é insuficiente. E agora? Que nós não podemos dar das nossas mulheres. E aí os caras tiveram uma sacada meio estranha. Qual era a deles? Já sei como é que a gente vai conquistar essas 200. Já que em Siló tem uma festa anual, que é de comemoração, vamos mandar uma mensagem para os benjamitas que estão lá no deserto da caverna e dizer assim, ó, vocês vão lá para Siló para a festa. E a moça que estiver descendo para a festa, vocês vão agarrar e pode levar para casa de vocês. Porque os pais delas, na hora que vêm reclamar com a gente, dizem, não, os caras, nós não podemos dar nossas filhas para casamento. Aí nós vamos dizer para todos para eles, não. Mas aí vocês não estão dando, elas foram roubadas. Então foi assim que a tribo de Benjamim foi preservada da história de Israel. Porque eles puderam descer de Benjamim e até Siló e roubaram 600 moças lá, né, que estavam lá preparadas para a festa, todas bonitas, todas ajeitadas, e eles capturaram e levaram para Benjamim, e assim foi preservado esta tribo, que mais à frente vão se tornar uma tribo só de Judá, tá bem? Peço desculpa aí por ter me estendido um pouquinho aí, e encerro a apresentação do livro de Juízes, né? Porque o livro de Juízes finaliza depois dessa história da preservação da tribo de Benjamim, dizendo, neste período não tinha rei. Desta maneira, cada um fazia como bem entendia. Ou seja, era anarquia, era arbitrariedade, era uma loucura, uma maluquice esse livro de Juízes, mas nos ensina, porque o povo de Deus, toda vez que se afasta de Deus, cai no pecado. E caindo no pecado, Deus espera seu arrependimento. Deus está sempre aguardando o arrependimento. E se arrependendo, Deus, de fato, é muito compassivo e aceita, de fato, essa ovelha perdida de novo ao seu rebanho. Também, assim, encerro a apresentação do livro de Juízes. E agora, o pastor Neudson acho que está no retiro, vai estar impossibilitado de participar desta
desta videoaula. Eu não sei se ele vai, se o pastor Davidson está acompanhando, porque eu não sei como é que eu vou poder encerrar essa videoaula, porque não tem um xizinho ali, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Tá? Antes disso, vou aqui apontar os irmãos que estão aqui conosco, tá bem? Nossa irmã Nilgama, né? A paz e a graça, viu? Nossa irmã aí, cadeira cativa também. Minha irmã Carminha, ótimo domingo com a paz. Nossa irmã Luzia Prate, a paz do Senhor, Jesus, irmão. Minha irmã Zildete, a poetisa. Graça e paz para toda a igreja, bom dia. Nossa irmã Edinalva, também cadeira cativa, bom dia. Graça e paz, irmãos. Outra cadeira cativa, Raimundo Maia, né? Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos, em nome de Jesus. Nossa irmã Jaline, saudades do meu amado amigo, grande irmã, hein? Tudo de bom, me sentindo saudade, viu? Do convívio, das mensagens, das conversas. Tudo de bom para toda a família, viu? Nossa irmã, daqui a pouco tem uma pergunta da irmã Carminha. A irmã Charolin Fatu, graça e paz, irmãos. Nossa irmã Isabel Cristina, bom dia, graça e paz. Tudo de bom, minha irmã? E agora tem perguntas da irmã Carminha, tá? A minha pergunta. Pelo que eu observei, o povo caía em apostasia quando o povo estava sem líder, ou tinha um mau líder. Exatamente, exatamente. O povo de Deus, como o livro de Juízes, era da seguinte maneira: Josué morreu, Josué não deixou líder. Eles, de fato, mas aí sim, eles tinham o livro da lei, eles tinham que invadir a Terra Santa, matar todos os povos, e cultuar aquelas leis que foram estabelecidas. Eles não. Adentraram na Terra Santa, né? Não mataram o povo, né? Escravizaram o povo, e daqui a pouco, não, como não matou muitos povos, os povos se fortaleceram, guerrearam contra eles, venceram. E aqueles povos que eles permaneceram na cidade, eles se juntaram. Houve casamento e a idolatria, de fato, reinou. Então, como de fato eles estavam sem liderança e sem qualquer norte, né, Deus levantava um juiz. Este juiz, até um certo ponto, libertava o gente. Mas esses juízes também eram pecaminosos, eram tudo louco, tudo de fato cometendo equívocos, né? Como nós já mencionamos, Eude deixou a idolatria. Baraque, Débora, o cara não confiava em Deus, né? E aponta que inúmeras tribos não ajudavam a outra. Jefté sacrificou a própria filha em nome de Deus, né? Porque, de fato, ele tinha aquela confusão com os cananeus. Gideão cometeu idolatria, assassinato em massa dos próprios irmãos. Sansão, nazireu, totalmente insano. Então, os próprios líderes, muitas vezes, cometiam os equívocos. Então, quando esses líderes morriam, grande parte deles não obedeciam, ou caíam na idolatria de novo. Aí, quando estava muito pesado, que eles se arrependiam, Deus levantava um novo líder. Tá? Nossa irmã Carminha de novo, hein? Outra pergunta interessante. Qual a mensagem que o levita quis dar, mandando os pedaços da concubina para a cidade? O recado que ele disse foi o seguinte: olha a atrocidade que esses miseráveis fizeram com minha esposa. A atrocidade, a ausência de freios morais, a ausência de amor ao próximo, a ausência, de fato, de respeito, que a própria determinação da lei de Moisés, né, que é, de fato, a Torá, o Pentateuco, apontava que não era admitido qualquer abuso sexual. Se houvesse abuso sexual, o homem deveria ser morto. Né? E se a mulher consentisse, que fosse uma espécie de adultério, ela também deveria ser morta apedrejada. Então, a mensagem foi: olha o absurdo que fizeram aqui. Então, pegou o cadáver, cortou em 12 pedaços, mandou cada pedaço para 12 tribos. E o estupro coletivo foi tão abjeto, tão desrespeitoso, que as tribos se juntaram, as 11 tribos, e mandou mensagem dizendo: me deu os caras que cometeram essa loucura, porque eles têm que ser mortos. E a tribo de Benjamim disse: então venha buscar, não vou mandar, filho nenhum nosso vai morrer. Venha buscar. E aí houve a guerra civil entre eles. Tá? Então, veja que o estado de depravação que ocorreu em todo esse livro, tá? Lembrando que nessa época finalzinho não tinha nem juiz, né? Cada um fazia como bem entendia, tá? E eu pergunto a vocês, tem mais alguma pergunta aí pra gente? Eu estou preocupado com o pastor Neudes, porque aqui não tem nem a tecla de encerrar a live, eu não sei aqui, vou ver daqui a pouco. Vou fazer uma oração para todos vocês, o que desde já.
Vou convidar para que vocês façam a leitura do próximo livro, da próxima semana. O livro da próxima semana, vamos falar sobre o livro de Ruth, né? O livro de Ruth. O livro de Ruth é um livro, de fato, de uma moabita que se casa com um descendente de uma prostituta, que a sua descendência acaba vindo Jessé, que é o pai de Davi, e Davi que, de fato, é um ascendente do Cristo Jesus. É bom fazer uma leitura do livro de Ruth antecipadamente, como também fazer uma leitura de Juízes, capítulo 6 ao capítulo 8, que é o livro que vai mencionar o juiz, o líder, o libertador Gideão. Justamente o livro de Ruth acontece naquele momento, e provavelmente naquele momento histórico, tá bem? Uma midianita, que são os midianitas que atacam o povo de Deus, e Ruth, nada mais, nada menos que uma midianita, tá bem? Vou fazer uma oração para que o bom Deus possa nos abençoar mais e mais, tá bem? Maravilhoso Deus, Pai querido, Senhor, Pai, obrigado. Pai. Obrigado pela maravilhosa oportunidade de ter concluído mais um trabalho que o Senhor assim determinou e que assim eu devo cumprir segundo a sua determinação. Peço, Senhor, que de algum modo o Senhor possa acalentar os corações dos necessitados, bem como que a abordagem desse livro possa ser edificante, possa ter sido edificante para a vida dos nossos irmãos, para que eles possam entender que o Senhor é por demais misericordioso, compassivo e, sem dúvida anda com a redenção daqueles que entendem que é pecador e que aceita, né, o restabelecimento de uma nova conduta à luz da sua palavra, à luz do seu ensinamento e à luz de tudo aquilo que o seu Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, nos ensinou. Assim, Pai, peço que o Senhor enche, transborde aí os lares aí de muita paz e graça no decorrer dessa semana e que o culto à noite seja ainda mais edificante. Amém? Amém, igreja? A paz e a graça. Muito agradecido pela audiência de todos vocês e desejar até a próxima semana, quando teremos mais uma aula da EBD, se assim Deus permitir. Do mais, tudo de bom, a paz e a graça e um ótimo dia para todos vocês. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu consigo finalizar aqui, porque o pastor Deutson não botou. Eu não sei como é que eu saio da live aqui. Peraí.